gravação, porque eu vou gravar esse exercício também, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir meu Excel aqui. O de vocês está entrando. Ah, tá. Agora foi. Hã? Oremos. Tá funcionando aí a internet, gente? É fácil, né? Então vamos lá no exercício. Para a gente resolver a letra B. Nós resolvemos a letra A e não resolvemos a letra B, certo? Na prova vai estar bem parecida a estrutura de exercício, tá? Praticamente igual, só que com valores diferentes. Eu fiz esse exercício hoje no curso de Educação Física. Aí eu vou mandar para vocês um novo enunciado para vocês darem uma ajustada, tá? Eu escrevi melhor o enunciado dele. Na prova, pessoal, tem que ter uma caixinha de texto. Uma resposta em texto no final do exercício. Eu coloquei que logo a quantidade de equilíbrio é de 50 vezes 10 a terceira unidade e o preço de equilíbrio é de R$300, certo? Vamos fazer a letra B, então, que nada mais é do que fazer o gráfico dessa parte de O' e D', que é uma variação na oferta e na demanda, certo? Então, vamos copiar essa tabela. Ctrl C. Ctrl V. Puxa uma caixinha de texto aqui, ó. Inserir.
caixa de texto. Resolução letra B. Alguém chamou? Não? Aí eu vou apagar essas duas, porque essas duas aqui foram da letra A, certo? Então seleciona aqui, botão direito, excluir, deslocar células para a esquerda. Pronto. Essa é a tabela que eu tenho que gerar um gráfico. Eu não estou mais tentando fazer 4 curvas num gráfico só. É melhor fazer uma curva, um gráfico de 2 retas para cada exercício, tá? Então, no caso que a gente fez para esse conjunto de dados, esse aqui sendo o x, o y, o x e o x da oferta e o x da demanda. Agora nós vamos fazer com molinha e delinha, certo? Aqui sendo o valor de x, x da oferta, x da demanda e y do preço. Vou inserir uma nova caixa de texto aqui à direita para eu fazer a resolução das equações. Vou ler o enunciado para a gente ficar mais sintonizado, né? A tabela ao lado representa a relação entre a oferta e demanda de painéis solares na cidade de Uberaba em números simplificados que são multiplicados por 10 a terceira. Então, onde você lê 30 é 30 mil, 70, 70 mil, certo? Dados os valores da tabela, crie os gráficos entre a letra A, né, no caso. Dados os valores da tabela à esquerda, crie os gráficos entre O e D, encontre o preço e a quantidade de equilíbrio. Faça os cálculos na caixa de texto para encontrar o preço de equilíbrio, comparando com o resultado do gráfico. Então, esses cálculos aqui, ó, são só para comprovar que a gente achou que a quantidade de equilíbrio é 50 e o preço de equilíbrio é 300, na interseção das duas curvas. Então, é só igualar a equação dessa reta com essa, que você acha a quantidade de equilíbrio, joga a quantidade nas equações, você acha o preço de equilíbrio, certo? Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui nesse exercício. Tudo que eu fiz na letra A, eu vou fazer na letra B, certo? Então, eu vou criar uma caixinha de texto aqui do lado, inserir, caixa de texto. Na prova vai fazer a mesma coisa, só que com dados diferentes. Beleza. Vou deixar ela aqui do ladinho. Então vamos gerar o gráfico, vamos resolver o exercício graficamente e depois vamos fazer a prova real do exercício pelas essas continhas aqui, tá? É só você selecionar todas as informações, inserir gráfico de dispersão. Esse gráfico de bolinha sem linhas, certo? Beleza? Eu indico vocês a trocar os eixos antes de colocar a linha de tendência, tá? Então aqui, ó, vamos renomear o gráfico. Relação de oferta e demanda de painéis solares em Ituiutaba. Coloca o título no gráfico, certo? O título ficou meio grande, você pode puxar ele para a esquerda aqui, ó. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar os eixos. Os preços eu vou colocar em Y e as quantidades eu vou colocar em X. Esse é o padrão do gráfico da oferta e da demanda, certo? Como que eu vou fazer isso? Vem com o cursor do mouse nessa malha quadriculada do gráfico. Botão direito, selecionar dados. Certo? Mesma coisa. Receita de bolo, certo? Vou pegar a oferta aqui, vou abaixar ela aqui e vou consertar o gráfico dela. Beleza? Eu vou apagar aqui a oferta X
E o X da oferta vai ser a quantidade da oferta. Tá? Dou OK. E o Y da oferta vai ser o preço. Terminei a oferta O', vou para a demanda D'. Abaixo aqui. O X da oferta vai ser a quantidade da demanda D'. E o Y da oferta vai ser o preço. Quando você faz isso, o gráfico já atualiza. Ele dá o cruzamento aqui das curvas. E aqui fica o preço e aqui a quantidade. Alguém quer que repete isso aqui? Tá funcionando a internet aí? Não, né? Teria, mas por padrão, o gráfico da oferta e da demanda, pela teoria da economia, é preço no Y e quantidade no X sempre. Tá? Tem sempre que trocar. Ou você já pode criar o gráfico com o lá sendo X e depois lá sendo Y. É só reconfigurar a tabela, também dá na mesma coisa. Tá? No caso, a gente só mudasse, então, a demanda de oferta do outro, ele já ia entender automático. Tipo assim, alterar as cores. Ou não. É porque são dois gráficos em um, entendeu? Então você tem que criar cada gráfico e juntar os dois. E quando a gente faz direto assim, ó, é porque a gente está criando dois gráficos em um. Eu tenho dois Y para um mesmo X. Não, eu tenho o mesmo Y. Não. São dois gráficos diferentes dentro do mesmo gráfico. Entendeu? Então por isso que a gente faz dessa forma. Se fosse um gráfico só, eu pegaria só um X e um Y. Mas não, eu faço duas curvas dentro de um gráfico só. Tá? Que o X varia e aqui vai variar conforme aqui varia os valores, entende? Mas sempre por esse processo você vai estar dentro do conceito da teoria certinho, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a linha de tendência da oferta, sempre uma curva crescente, e a demanda sempre uma curva decrescente, né? Então, é só você clicar nos pontinhos, botão direito, adicionar linha de tendência. Clica no pontinho laranja, botão direito, adicionar linha de tendência. Certo? Dá para ver já que a quantidade de equilíbrio é 60, que é quando a oferta se encontra com a demanda. O que significa que a oferta se encontra com a demanda? Que a mesma quantidade que está sendo produzida é a mesma quantidade que está sendo consumida. Então tem um equilíbrio perfeito ali de oferta e demanda, tá? Quando a gente pega para cá, quando o preço está R$600, você vê muito mais pessoas ofertando do que pessoas demandando o mesmo produto, certo? Porque quanto maior o preço, menos você vai consumir, que é menor a demanda. E mais você vai ofertar, porque o preço está bom, então as empresas aumentam a produção daquele produto. Beleza? Depois eu vou explicar isso aqui no quadro para vocês, tá? Porque na hora da prova você tem que saber me explicar o conceito desse exercício. Agora, vamos inserir a equação dessas retas, né? Botão direito. Adicionar equação de linha de tendência. Ele já gerou a equação para mim. Botão direito, adicionar equação de linha de tendência. Ele já gerou para mim a equação da demanda e a equação da oferta. Eu gosto de fazer assim, ó. Ah, não tem como editar. Sim. O Excel faz a equação automaticamente para você. E você vai precisar dessa equação para fazer a prova real, que é isso daqui. Certo? Então, aqui, ó. Você vai clicar na curva, na bolinha,
botão direito, adicionar equação de linha de tendência. Oi? Qualquer bolinha da curva. Ela fica uma bolinha, quando você clica, ela fica selecionada, ela fica com uma bolinha na ponta e outra na outra. Aí você vai no botão direito, adicionar equação de linha de tendência. Então aqui eu gerei a equação das duas retas. Ele pegou e gerou uma equação de reta através dos pontos que eu tenho, certo? Se você fizesse uma regressão linear simples, daria números muito iguais a isso daqui, praticamente idênticos. Bom, beleza. Se eu fizer aqui, eu já sei que a minha quantidade de equilíbrio, quando a oferta é igual à demanda, é 60 unidades. Então, quando os ofertantes ofertam 60, nesse período de tempo, né? Os demandantes vão demandar 60. E ali há um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Certo? Espera aí que o meu computador está quase desligando. Então, eu já sei, uma das respostas do exercício é a quantidade de equilíbrio, que é 60, que é a quantidade da interseção. Para eu achar o ponto de equilíbrio, é só eu colocar os rótulos de dados, né? Aqui eu já sei pelo gráfico que vai ser 300. Mas aqui, ó, se você colocar os rótulos de dados, clica numa das curvas, né? Não, acho que nem precisa clicar na curva. Ah, não, precisa. Clica nas curvas e vai aparecer essa opção aqui. Você vai colocar no centro. Então, ele já vai aparecer na interseção 300 como sendo o meu preço de equilíbrio. Então, a resposta do exercício você já tem. Então, a primeira coisa aqui, ó, pela análise gráfica, é a primeira resposta do seu exercício, certo? Percebe-se que a quantidade de equilíbrio é de 60 unidades. E o preço de equilíbrio é de R$300 por painel, certo? Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a prova real pela análise matemática e analítica, ou seja, fazer conta manual, certo? Não pelo software. Basta eu copiar as duas equações. Então aqui, ó, eu tenho uma equação y', certo? Ontem eu não fiz dessa forma, né? Meu Deus do céu. Eu acho que a internet tá me atazanando aqui. Prova real, matemática e analítica. As equações de ontem no exercício... Ah, não, eu chamei sim, né? De y... Ah, não, peraí. Gente... Eu chamei, ó... Eu não chamei ontem, mas o y da oferta, que é a curva em azul crescente, você chama de YO, que é o da oferta. E a laranja, que é uma reta decrescente, você chama de YD, tá bom?
Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então a curva da oferta eu vou chamar de YO, YO', na verdade, né? Que é igual a 10x menos 300 YD' é igual. Isso, o próprio gráfico vai me dar as equações, tá? Menos 10x mais 900. Então, para eu achar a quantidade de equilíbrio, x, né? É só igualar as duas. Quando eu igualo as duas, quer dizer que naquele x as curvas vão se interceptar. Então, para eu achar uma interseção entre duas curvas, é só igualar as duas equações, certo? 10x menos 300 é igual menos 10x mais 900. Então, 20x é igual a 900 mais 300. 20x é igual a 1.200. X vai ser igual a 60. Então, eu provei que realmente 60 é a minha quantidade de equilíbrio. Certo? Vai. Mesmo passo a passo. O jeito que tá no vídeo é o jeito de resolver, tá? Oi? É porque quando a gente faz um gráfico entre oferta e demanda, a gente está querendo achar em qual a quantidade, em que momento e em qual quantidade a oferta vai se encontrar com a demanda. Quer dizer que tudo que as empresas estão ofertando, os consumidores estão consumindo. Porque é ali que vai se formar o preço do produto. Entende? Então, quando eu tenho uma quantidade de... Aí, por que eu traço o gráfico? Para eu realmente ver aonde elas se encontraram. Então, eu sei que a quantidade de equilíbrio, do preço de equilíbrio, onde a oferta é igual à demanda, que nem sempre a oferta é igual à demanda, quase nunca. Estou passando um pouquinho mal de refluxo hoje, mas vamos lá. A maioria das vezes você vai ter mais oferta do que demanda ou mais demanda do que oferta. Mas quando que as duas se igualam? Quando há interseção entre a curva da oferta e da demanda. Então, naquele momento, a oferta foi igual à demanda, todo mundo está mais ou menos satisfeito, o consumidor está satisfeito com o preço e o ofertante também, porque tudo que eu oferto está sendo demandado, e o preço de equilíbrio é R$300, ou seja, R$300 é um preço que vai atender bem tanto os ofertantes quanto os consumidores, certo? E qual a quantidade que vai ser a quantidade de equilíbrio? Quando eu oferto 60 produtos e quando eu consumo 60 produtos. Não, é quando o preço de equilíbrio é quando a oferta é igual à demanda. O que vai determinar o preço é... Daquele momento, eu posso ter muita oferta ou pouca demanda, ou muita demanda ou pouca oferta. É a relação entre as duas que vai definir o preço. O preço de equilíbrio, que é o ponto de interseção, é quando a oferta é igual à demanda, só. Não é o preço ideal nem nada, é só quando as duas são iguais, entendeu? Você pode estar aqui, ó, se o preço tiver R$600, você vai motivar, ó, você vê a curva da oferta, da demanda é aqui, ó. Quando o preço está R$600, né? Peraí, deixa eu entender isso aqui, peraí. Eu sempre confundo. Quando o preço está R$600, né? Você vai perceber que a tendência é que as empresas produzam muito, porque ela vai ter muito lucro com esse produto, que o preço está no máximo. Então, o ponto da oferta, a gente vai tender a produzir 90 unidades para atender, porque os ofertantes estão na expectativa de ganhar muito dinheiro, que é R$600 no preço.
Agora, quando o preço está R$600, né, a minha demanda, a curva da demanda vai bater aqui mais ou menos, ó. Ela é baixíssima, porque está muito caro e os consumidores não vão querer comprar. Aí quando eu tenho o equilíbrio, é que está um preço justo, tanto para o ofertante quanto para o demandante. Mas o que forma o preço é sim a quantidade de oferta, quanto que eu tenho de oferta e quanto que eu tenho de demanda. Eu posso ter muita oferta e pouquíssima demanda, ou eu posso ter muita demanda e pouquíssima oferta. As duas vão tentar chegar no equilíbrio em algum momento. Como que elas chegam em equilíbrio? As empresas passam a produzir mais ou passam a produzir menos, e o consumidor passa a querer mais ou passa a querer menos. Aí o mercado vai fazer o preço do produto. Mas o preço de equilíbrio é quando as duas se encontram na oferta e na demanda, na quantidade de produtos. Oi? De acordo com o preço do produto, quando que vai se ofertar mais, quando vai se ofertar menos, quando vai demandar mais e quando vai demandar menos. Depois eu vou lá no quadro e vou explicar graficamente melhor. Aí, ó, eu já achei a quantidade de equilíbrio. Então, ó, pela análise matemática, a quantidade de equilíbrio é de 60 unidades, confirmando a análise gráfica. Agora eu vou pegar esse valor e jogar nas duas equações para ver se o preço realmente vai ser o mesmo. Eu tenho que substituir o x por 60 para que o preço seja R$300. Vamos confirmar isso agora. Então vamos lá. Y' vai ser igual a 10 vezes 300 menos 300. Isso aqui vai dar vezes 60, né, pessoal? Perdão. 10 vezes 600 é 60, é 600 menos 30, R$300. Agora, substituindo o x por 60, né? Na y de', menos 10 vezes 60, mais 900 é igual a R$300. Logo, aí pode até copiar aqui, ó. Aí você confirmou que realmente a análise gráfica ela está correta, né? Que quando eu tenho 600, realmente a interseção, 60 unidades, desculpa, realmente o preço de equilíbrio é 300. Então, pela análise analítica, a matemática analítica, o preço de equilíbrio é de R$300, confirmando a análise gráfica. Pronto, seu exercício está resolvido. Tentem sempre me explicar aqui o que é que você fez, tá? Vou só explicar mais um pouquinho o gráfico para vocês entenderem melhor. Lucas, o preço de equilíbrio... Deixa eu parar a gravação aqui.